carne e ficou só o esqueleto, só o osso puro, caído no meio daquela fonte. E a fonte, no sonho, era a igreja Deus e Amor. Irmãos, eu estou falando isso é verdade. Jamais nós poderemos mentir com as coisas de Deus, porque conhecemos. E a palavra de Deus nos diz, por causa da consciência para com Deus, nós devemos e temos que fazer as coisas tudo debaixo da verdade. Porque a palavra de Deus diz, no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 27, que lá não entra nada que contamine e cometa abominação e mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida. Não poderei eu não me arriscaria em estar aqui fazendo esta live, fazendo esse vídeo com uma mentira. Portanto, vou continuar. E eu dizia, mas por que não removeram este cadáver? A água que sai limpa. No meio da fonte ela contamina. E aí eu fiquei pensando, naquilo que eu estava pensando, passou uma mulher na estrada. E eu olhava para a mulher e na minha mente vinha um ar de adúltera. Mulher adúltera. Foi isso que veio na minha mente. Aquela mulher passou e aquilo veio na minha mente, o nome, mulher adulta, prostituta. E daquilo que eu olhei na mulher, e voltei as minhas vistas de novo para o cadáver. E fiquei sem entender o porquê daquela fonte com aquela água tão limpa e aquele cadáver caído, não foi removido o cadáver. Naquilo que eu estou prestando atenção no cadáver e pensando naquilo, como pode ter sido aquilo, veio um homem do outro lado da estrada, tinha algumas casas, era como se fosse uma vila de casa, e o homem abriu a porta e veio com um balde, daqueles baldes antigos que tem lá no norte, que é de zinco, que tem, ele é todo ondulado, com os altos relevos em volta e embaixo no fundo com uma alça. E ele veio com aquele balde, e no que ele veio que ia agachar para pegar água para levar para casa, eu falei, moço, não pegue dessa água não, que ela está contaminada. Essa água tem a aparência de estar limpa, mas está contaminada. E aí ele olhava para mim, mas não via o cadáver. Ele não via. Ele não conseguia ver, só eu via o cadáver, mas ele não via o cadáver. E ele não me dizia nada, olhava para mim assim, por alguns segundos, e se agachava, pegava a água e levava para casa. E aí eu acordei. O terceiro sonho que eu tive com a igreja Deus é Amor se deu desta forma. Eu estava novamente andando em uma rua e entrei em uma casa. Era para eu entrar, eu tinha que entrar. No sonho eu tinha que entrar naquela casa. E embaixo era uma espécie de oficina, consertava carro. E eu tinha que entrar. E quando eu entrei ali embaixo, tinha alguns carros e tinha uma escada que subia para a parte de cima. E quando eu ia subir, vinha lá de cima uma pessoa varrendo, jogando todo o lixo para baixo, escada abaixo. E vinha varrendo e eu esperei a pessoa terminar de varrer para eu subir. Eu tinha que subir. No sonho, eu tinha que subir. E eu esperei. Quando a pessoa terminou de varrer, que saiu, aí eu subi aquelas escadarias, e no que eu vou subindo as escadarias, eu percebi que em alguns degraus ainda tinha lixo. Tinha pedra, e eu pude pisar e sentir as pedras por baixo do sapato. E alguns lixos. E eu falei, não varreram direito a escada. Não está varrida direito, precisa limpar direitinho. Eu pensei isso comigo e continuei subindo. Quando eu cheguei em cima, era um salão. Esse salão foi dividido no meio. Era um salão enorme
E no sonho, alguém dizia que ali era a igreja Deus e Amor. Era a igreja Deus e Amor. E tinham terminado de colocar uma parede no meio, dividindo a igreja no meio. Uma parte foi dada para a irmã Ereni Miranda, foi o que eu ouvi no sonho. Uma parte foi dada para a irmã Ereni Miranda, para ela fazer um trabalho social. E a outra parte era a igreja. Diminuiu a igreja, dividiu a igreja e estava arrumando o salão, levando cadeira, levando os móveis para aquele salão, para que ficasse de acordo com a necessidade que havia de ter quando fosse ser usado. E eu olhei assim, eu falei, mas não pode dividir a igreja. A igreja do Senhor Jesus não pode. E dizia no sonho, né, na minha mente, eu ouvia falar que ali foi dividido, uma parte foi dada à irmã Ereni Miranda e a outra parte à igreja do Senhor Jesus. E naquilo eu acordei e fiquei pensando, meu Deus, por que esses sonhos? Eu não sonhei tudo no mesmo mês, não sonhei na mesma semana, demorou meses para sonhar. Eu tive esse sonho, o primeiro, né, que eu vi, o segundo e o terceiro. Eu não posso dizer aqui, nesta live, neste vídeo, o que é ou o que não é. Não me foi permitido dizer, mas foi permitido contar o sonho. Contar o sonho. Creio eu que Deus irá, se já não fez, se assim não foi, ele já revelou a alguém alguma coisa sobre a igreja Deus e Amor, ou tem revelado, ou vai revelar para a confirmação do propósito dele, o que ele está querendo dizer para a diretoria da igreja Deus e Amor. Não sou eu que vou fazer nenhum cálculo, nenhuma afirmação positiva ou negativa. Né? Tenho meu pensamento sim, como cristão, como servo de Deus, mas não vou dizer aquilo que eu penso, o que eu acho, né? Seria uma conveniência da minha parte, eu poderia estar errando e por fim pecando, né? Agora, eu creio que Deus irá continuar falando, porque Ele fala. Ele fala, Ele elogia como Ele elogiou Jó, Daniel, Davi, né? E outros homens de Deus que nós temos relatados na Bíblia, e também ele abate, ele pede para se arrepender, como aquela igreja de Tiatira, aonde tinha uma mulher que dava ensinamentos que não condizia com a palavra de Deus, né? Aquela mulher que foi intitulada como Jezabel, né, para que os cristãos daquela época entendessem o que era que o Senhor estava dizendo. Deus falou também com Nabucodonosor, né, por intermédio do seu servo Daniel. O apóstolo Pedro falou a respeito de Ananias e Safira. O Espírito Santo falou a respeito de Cornélio, né? E assim o Senhor, Ele também fala, corrigindo e também elogiando. E na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, nós vemos que Paulo escreve aos Coríntios dizendo que ele repreende e castiga todos quanto ama. Ele castiga, para nós não sermos condenados no dia do juízo. Essas são as minhas palavras. Não estou dizendo nada positivo ou negativo, como eu estou dizendo. Mas como pastor, eu passo aquilo que o Senhor me mostrou. Glória a Jesus. E é somente isso. Que os irmãos ouçam e ore a Deus e peça a Deus que revele
qual é a vontade dele. Porque a única coisa que nós devemos fazer e temos que fazer na face da terra é a vontade do Senhor. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos irmãos e ouvintes. Eu gostaria de corrigir aqui algo que o irmão disse, né? O Espírito Santo de Deus falou comigo agora, né? Deu por discernimento. Ele errou assim um pedacinho, assim, que ele falou em Coríntios está escrito, arrependa-te, corrijo, aquele que se pôs zeloso, arrependa-te. Não está escrito em Coríntios. Está escrito em Apocalipse 3, verso 19. Deus revelou na hora o capítulo e o versículo para mim. Eu não decorei nada. Foi o Espírito Santo de Deus que revelou para mim. Vamos ler então Apocalipse 3, verso 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Glória a Deus. E o servo de Deus manda também a gente ler sobre a carta de Tiatira, né? Tiatira eu já procurei, né? Eu não tinha decorado onde estava escrito Tiatira, não. Vamos ler então. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e amo, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Glória a Deus, a gente está lendo aqui Apocalipse 2, verso 18. A carta de Tiatira, verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar os seus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dele é tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o, até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A mulher que passou de largo, o irmão viu, né, o sonho. Na verdade, o segundo sonho que ele teve foi revelação em espírito. Deus deu discernimento para mim, porque ele disse que sentiu, quando ele pisou nas pedras que estavam no meio do caminho, ele sentiu o lixo também nos pés dele. Então ele foi arrebatado em espírito. E na verdade é uma revelação, né? Ele teve uma visão em sonho. Deus deu discernimento total para mim dessa revelação que o irmão teve. Glória a Deus, verdadeiramente foi Deus que revelou para ele. Creio eu que o nome dele é Paulo Eduardo. Esse irmão é pastor. Vamos então interpretar passo a passo. Glória a Deus. O irmão disse que a filha adotiva era gorda, da irmã Ereni. Ele entrou na casa e disse que a filha era gorda. Essa filha que ela tem não é a Débora nem a Leia, é uma filha adotiva. Glória a Deus. Então, interpreta assim: gordo significa falta de jejum. Então, Deus requer ali da diretoria da Igreja Pentecostal Deus Amor deles mesmos mais jejum pela igreja, né? É isso que Deus requer. Glória a Deus. Que mais? Oficina, carro. O irmão disse que embaixo tinha uma oficina, normalmente, né?
que tem a garagem da igreja, glória a Deus, né? Tem uma garagem ampla ali para todos, né? De graça, graças a Deus por isso, né? Uma boa obra muito bonita mesmo. Glória a Deus, varrer mal varrido. Então, o povo lá da igreja faz a obra esculachadamente, porque o irmão disse que a pessoa estava varrendo mal varrido, tinha que varrer direito. Então, a obra está sendo esculachadamente. Glória a Deus, não é do jeito que Deus quer, não. Varre por cima, tem que varrer direito, né? O que adianta a pessoa coar um camelo e deixar o mosquito dentro do coador, não é mesmo? Então, fariseu cego. Fariseu cego é isso. Ele deixa o mosquito passar, mas aí coa o camelo, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O que mais que ele falou? Sentiu as pedras, né? Então ele foi arrebatado em espírito de verdade. E a igreja estava dividida. Glória a Deus, não agradou, porque a igreja está dividida. Uma parte da Ireni, outra parte é da igreja. Não está certa, glória a Deus, uma parte é do homem e outra parte é de Deus. Então Deus não quer assim, né? A obra do homem, né? Ele quer a obra de Deus. Então quem faz a obra, né, na igreja, não é o homem que vai forçar as pessoas a arrepender. Então o homem está forçando, quer que as pessoas arrependam a qualquer custo, né? Está forçando ali a barra, está punindo muita gente. Está expulsando os youtubers que estão pregando a verdade, que é da igreja, né? Os irmãos que Deus está usando, está levantando ali com poder mesmo. Igual Jesus foi expulso, eles estão expulsando também, então não está certo. Glória a Deus, aleluia, Jesus, estão fazendo tudo errado, eles não aceitam correção porque são fariseus cegos. Eles só querem corrigir os outros, ensinar para os outros e eles mesmos não obedecem nem a ponta da unha. Porque as cantoras tudo depilam as pernas, elas pintam o cabelo sim, a maioria. Quanto, Deus me perdoa dizer assim, eu vou falar tudo o que vem na minha mente. Glória a Deus, então irmãos, é para todos o ensinamento, não é só para os membros. Se eles ensinam que não pode casar 2 vezes, então por que a Léa está lá de novo lá, cooperando com eles? Porque é da família, então não está certo, né? Ela tinha que abrir o ministério dela e continuar do jeito que estava, porque desde o começo, né? Tinha que ser. Então já estão liberando já o divórcio na igreja, né? Tá tudo liberando agora, né? Por causa da irmã Léa Miranda. Então não pode ser assim não, tem que ser do jeito que a Nascente pregou, que o irmão missionário Miranda ensinou também. Tem que ser igual ao princípio. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, são só essas minhas palavras, amém? Então, glória a Deus, aleluia, Jesus. O discernimento que eu tive, que aquele cadáver lá é o líder da igreja. Então tá dividida a igreja entre o líder, o Davi Filho, neto lá, o Davi Neto, e a irmã Ireni. Então a irmã Ireni, ela prega a verdade, mas a obra não é do homem, é de Deus, amém? Então eles têm que aprender a deixar Deus trabalhar, não é ficar pondo a mão no rebanho. Deus não agradou disso, né? Que dividiu, pôs a mão no rebanho. Tem que tirar a mão dela, eles têm que tirar a mão deles para deixar Deus trabalhar. Glória a Deus, deixar o joio e o trigo crescer junto, porque a obra é de Deus. Num lado até que eu concordo com o irmão Davi Neto, porque quem faz a obra é Deus, não é o homem, né? Glória a Deus, irmãos, é esse o discernimento que o Espírito Santo Deus deu para mim, né? Glória a Deus, aleluia. Então, que o mundo inteiro saiba, né, como que aquele povo lá trata os outros, né? Glória a Deus, você manda mensagem lá no YouTube e ninguém responde, né? As cantoras não respondem nada. Deixa o povo falando sozinho, só quer curtida, né? E é assim, glória a Deus, pune por qualquer motivo, expulsa da igreja. E para eles o que importa é carro, né? Para eles o que importa é isso. E a igreja, tem venda dentro da igreja, Deus não agrada disso, porque a igreja virou comércio, né? Jesus diz, não faça da minha casa de vendas. Então não tá certo, tem que mudar, 100%, glória a Deus, de dentro para fora, não de fora para dentro. Assim eu quero agradecer por essa oportunidade, vamos fazer uma breve oração para entregar. Esse é o discernimento que Deus me deu. Glorioso Deus eterno Pai, muito obrigada, Senhor, pelo discernimento, glória a Deus. Visita, Pai, todas as pessoas da igreja de Pentecostal Deus Amor, faz uma obra ali, Jesus, faz a limpeza, Papai, por completa, nas tuas mãos essa igreja, Pai. Repreende o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que vive e reina para todo sempre. Amém? E graças a Deus.